começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Terceira rodada. Começa de novo. Quinta rodada do Estadual 2013 foi embora. E vamos trazer as informações dos times do sul do estado. Rogério Vidimantas, Gazeta MS e da Rádio Grande FM. Tudo bem, Rogério Vidimantas? Bom dia. Bom dia, Thiago, amigos do Futebol na Canela. Carnaval, rodada do Campeonato Estadual, para quem não gosta de folia, neste sábado, muita bola rolando nos campos pelo estado, Thiago. Ô Vidimantas, tem aquela marchinha, né? Se a canoa não virar, né? Mas o Barcos virou, né? Virou jogador do Grêmio. É um negócio que seria muito bom para todo mundo, sabe, Thiago? A ida do Barcos para o Grêmio, o Palmeiras recebendo alguns jogadores de qualidade da equipe do Sul e ainda quitando a dívida que sobrou com a LDU do Equador. Mas com a saída do Marcelo Moreno do negócio e outras situações, não dá para ser pensado, o negócio está feito, né? Mas o Palmeiras já não tem mais aquela vantagem que teria. Vamos ver como as coisas se definem nos próximos dias, mas eu acredito que era um negócio até certo ponto inevitável e, como eu disse, bom para todo mundo. Vidimantas, Ivinhema 0, Corumbaense 0. Os últimos 9 jogos do Ivinhema em casa, o time venceu apenas 3. Não venceu os 3 últimos jogos, que foi a derrota para o Misto ano passado e os 2 jogos esse ano. Está invicto, é verdade, e o Corumbaense ainda não venceu e também nunca venceu em Ivinhema. 0-0 no Vale do Ivinhema, Vidimantas. Olha, acabou sendo um resultado, apesar do Ivinhema ter mantido a sua liderança agora isolada do Grupo B, não muito bom para os dois times. Para o Ivinhema, como você disse, que segue com essa sequência incômoda de resultados ruins em casa. E para o Corumbaense, que apesar de ter conquistado um ponto na casa do adversário, segue sem vencer no campeonato estadual. A situação realmente não é muito boa para o lado do time da Cidade Branca, até porque o time está muito perto ali, nessa quase virada, quando faltam ainda 2 rodadas, mas está muito perto ali da zona, da zona do rebaixamento, e com o Águia Negra logo atrás. Então, fica ali uma situação incômoda. Para a equipe do Ivinhema, como eu disse, o conforto de manter a liderança do grupo, agora isolada, só que com uma partida complicada na próxima rodada contra o Urso, lá na cidade de Novo, e depois contra o Itaporã também fora de casa. O Ivinhema fecha o turno com 2 jogos fora de casa. Se pegarmos o retrospecto deste campeonato, o Ivinhema já venceu 2 jogos fora de casa. Só que são 2 partidas complicadas e não dá para fazer ainda uma previsão, um prognóstico de resultados positivos para o Lancelão do Vale. A situação é confortável em relação à classificação ainda, mas são 2 rodadas complicadas que tem o Ivinhema, e esses pontos em casa dariam uma certa tranquilidade para enfrentar essa pequena maratona antes de voltar a jogar no Estádio Paraibão, já no segundo turno com a equipe do Sete. Vidimantas, 1-0, o Itaporã venceu os 7 Dourados e a surpresa, o José Macena entregou o cargo, colocou o cargo à disposição. A diretoria dos 7 Dourados aceitou, Vidimantas? Olha, não tem ainda, nós não temos ainda uma posição específica em relação a isso. Né? Eu não acredito que o Macena saia do 7 nesse jogo, foi mais um desabafo de final de partida. Segundo ele, a arbitragem mais uma vez prejudicou o time do 7, né? Só recapitulando para o ouvinte, o internauta que está acompanhando agora essa conversa, o 7 teve o jogador, o zagueiro Maciel, expulso aos 38, 40 minutos do segundo tempo. Mais uma vez, o 7 disputou todo um segundo tempo com apenas 10 jogadores, um jogador a menos que o adversário. Segundo a comissão técnica do 7, uma expulsão injusta, né? E aí vem uma sequência de outras decisões do árbitro, que segundo ele também não foi justa com a equipe do 7, alguns jogadores que
poderiam ter sido expulsos do jogo do time do Itaporã, entre eles o zagueiro Thiagão, que acabou sendo expulso, mas aos 43, 44 minutos do segundo tempo. Então, foi um resultado bom para o Itaporã, que se recupera de 2 derrotas seguidas, uma para o Urso e outra para o Naviraense em casa, volta a figurar na zona de classificação para a próxima fase, tem ainda outros jogos, folga na próxima rodada, mas fecha o turno jogando em casa também contra a equipe do Ivinhema, e para o 7 é aquele negócio, volta aquela situação de ter que vencer o próximo, e é um jogo complicado, justamente contra o Corumbaense, lá na cidade de Corumbá, o último jogo do turno para o 7 na competição. Precisa de um resultado positivo para continuar, para manter uma boa média de pontos e não depender de resultados na última rodada, já lá no segundo turno, pensando já na virada de fase. E, lógico, os jogadores do 7 precisam colocar a cabeça no lugar. Não é possível que uma expulsão contra o Ivinhema, 2 expulsões contra a equipe do... uma segunda expulsão contra a equipe do Urso na segunda rodada, outra expulsão contra a equipe do Águia Negra na 4ª rodada, e mais essa expulsão contra a equipe do Itaporã, todas elas sejam culpa da arbitragem. Eu até acho que algumas foram exageradas, né? Como no caso, por exemplo, especificamente da expulsão do jogador Magno no jogo contra o 7. Para mim, aquele lance poderia ser um lance ali de um cartão amarelo e uma bronca por parte do árbitro Erlanderson Martinez. Mas aí a decisão é do árbitro, a interpretação do árbitro, não dá para se questionar, segundo a minha opinião. A minha opinião é que foi exagerada. Agora as outras, a expulsão do Maceió no primeiro jogo contra o Ivinhema, uma jogada de contra-ataque, que ele foi obrigado a fazer uma falta dura, interrompendo a jogada, era situação para a expulsão, e o árbitro foi muito bem nesse lance. A expulsão do Ariel lá em Mundo Novo, ele já tinha cometido uma falta, o time vencendo o jogo, ele cometeu uma falta ali no cartão amarelo, fez mais 2 faltas desnecessárias, e apenas na terceira o árbitro não teve como não expulsar o jogador, quer dizer, a arbitragem não teve nada a ver com isso. E no jogo de ontem, eu não estava na partida, mas foi também uma sequência de faltas. O time precisa ter a cabeça no lugar para buscar seus resultados e não depender apenas de decisões certas ou erradas da arbitragem. Ou, em todo caso, o Marcelo começa a treinar o time apenas com 10 e resolve a situação. E o jogo que você acompanhou, a quase vitória do Águia Negra, né? Vencia 2-0 o Urso, surpreendendo o time do Irani Fubá, empatou o jogo 2-2, amarga lanterna, zona do rebaixamento, e o senhor teve confusão na saída do estádio, né, seu Rogério de Matas? Foi uma situação meio desagradável, mas nada a ver com a torcida desse equipe do Águia Negra, quando acabou o jogo, vaiou como era esperado e foi embora tranquilamente. Mas sempre ficam 3 ou 4 mais exaltados na beira do campo lá, enchendo a cara e falando bobagem, né? Mas coisa que se supera. Em relação à partida, a quase vitória, como você disse, do Águia Negra, Thiago, na verdade terminou como uma quase derrota. Porque o Águia Negra abriu 2-0, quando estava 0-0 o jogo, inclusive, o Altino teve a oportunidade de abrir o placar numa cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Cleiton, aliás, o melhor em jogo, catou muito o Cleiton, responsável direto desse pontinho conquistado pela equipe do Urso na cidade de Rio Brilhante. Depois, fez 1-0 com o Elineu, no segundo tempo aumentou essa diferença com o Rincon, e o time o Cláudio teve que fazer algumas substituições, 2 jogadores acabaram saindo contundidos, e isso acabou desarrumando um pouquinho o setor defensivo da equipe do Águia Negra. E o Urso se aproveitou disso, e até do momento psicológico da equipe do Águia Negra, que precisava da vitória para poder ter um pouco de tranquilidade. Fez 2-1, e quando fez 2-1, ali deu um apagão na equipe do Águia Negra, ninguém mais conseguiu se entender, mesmo com a vantagem ainda no placar, e aos 44 o Serjão recebeu uma bola por trás da zaga e fez o gol de empate, apesar do esforço do goleiro Ivan, que fazia a estreia e fez uma defesa parcial, mas a bola continuou indo em direção ao gol, e o André Luiz tentando ainda evitar esse gol, acabou entrando ele, bola, tudo para dentro. No último minuto, no último lance do jogo, o Daniel Pato saiu cara a cara com o Ivan e poderia ter dado, inclusive, a vitória à equipe do Urso, tirou do goleiro na hora de chutar para o gol, mas também aproveitou e colocou para fora. Sorte da equipe do Águia Negra, que conquistou mais um ponto. O Urso, com esse ponto, segue na zona de classificação para a próxima fase. E uma coisa que a gente tem que ir enaltecendo essa equipe do Urso, comandada pelo Irani de Almeida. A equipe, Thiago, ela não deixa de fazer o jogo
se propôs em nenhum momento da partida. Mesmo perdendo o jogo, o time continuava com a sua postura tática, buscando espaços, buscando contra-ataque, e a equipe não se desesperava mesmo quando era atacada pela equipe do Águia Negra, o que aconteceu muito na tarde de ontem. Muitas equipes terão trabalho com a equipe do Urso, como você disse, surpreendendo neste campeonato estadual. Vidimanta, situação delicada do Cláudio Roberto, você acredita que ainda não segue prestigiado pela direção? Olha, delicada sempre fica, né, Thiago? São 4 jogos sem vitória. E pior, né? Uma derrota em casa de virada quando vencia o jogo, e esse empate agora também com tranquilidade no placar e deixando a equipe encostar. A situação realmente não fica tranquila, apesar, né, de ter ainda mais uma partida na próxima rodada. A equipe enfrenta o Naviraense, que é um jogo muito complicado para a equipe do Águia Negra. Agora, é aquela decisão. Fica agora o técnico Cláudio Roberto, também o presidente Ilie Vidal devem se reunir neste final de semana, até para avaliar o que aconteceu nesse início de campeonato estadual e também para planejar, se for o caso, a sequência do trabalho. Só que a situação é incômoda, tanto para a equipe, a direção da Águia Negra, como para o técnico Cláudio Roberto. A decisão é lógica, não é nossa, não é minha, não é sua. Se eu fosse o presidente da equipe do Águia Negra, né, neste momento a minha opção seria por dar força ao técnico, até porque você não tem disponibilidade do mercado para alguém assumir a equipe neste momento que tenha condições de tirar o Águia da situação que está, a não ser o próprio Cláudio Roberto, que conhece a equipe, montou a equipe e tem condições de reverter esse quadro. Segundo o Cláudio, não há, no momento, entrevista inclusive após a partida para a Grande FM, ele não identifica no elenco situações de confronto entre jogadores ou entre jogadores e a própria comissão técnica, né? É mais um problema realmente psicológico em relação à situação de jogo. Após a partida, conversei com o técnico Irani de Almeida e ele me falou justamente isso. Ele falou: a equipe do Águia, o Irani, o técnico da equipe do Urso, a equipe do Águia é uma equipe muito boa, mas você percebe isso, ele tem palavras dele, percebi que durante a partida que os jogadores não estão tranquilos em relação à partida. Eles sentem a responsabilidade maior do que deveria, e isso os adversários têm se aproveitado. Foi assim nesse início de campeonato estadual. Agora na zona do rebaixamento, precisa de vitórias para que possa se recuperar. Só que o equilíbrio dessa chave é tão grande que qualquer resultado positivo já recoloca o Águia na briga pela classificação. Ainda tem todo um segundo turno para tentar uma melhor colocação. No final do jogo, o Cláudio lembrou ainda que nos outros anos a equipe conseguiu a recuperação após a 5ª rodada, só que ele também lembrou que isso não acontece toda vez. Não dá para se esperar que o filme se repita todas as vezes. O Águia precisa buscar os resultados. Vidimantos, forte abraço, obrigado pelas informações aí do Grupo B, você passando a régua literalmente nessas informações, e o campeonato tá pegando fogo, hein? Comercial beira da zona do rebaixamento, aí no Grupo B o Águia, atual campeão, zona do rebaixamento, Corumbaense por ali, e as próximas rodadas vão dar o que falar, ainda bem, né, Vidimantos? Porque futebol é nossa paixão. Ainda bem, né? A graça da bola é essa, né? Justamente essa imprevisibilidade de resultados, né? Ontem, por exemplo, muita gente esperava que o Ceni fosse para 3 Lagoas apenas para buscar os 3 pontos, né? E voltou com uma cacetada na cabeça que não esperava, né? Foi bom para o lado da competição, que mantém o Ceni próximo, né? Ou as outras equipes próximas ao Ceni, no caso principalmente o Novo Operário, que conquistou mais uma vitória na tarde de ontem. Em relação ao comercial, a expectativa agora é que recomece de fato o trabalho do técnico novo, né? E que isso traga novos resultados, né? Mas quem acompanha o campeonato estadual, principalmente a equipe do comercial, como é o caso do pessoal do Campo Grande, sabe que o problema do comercial não era era o técnico Mirandinha. A situação do comercial realmente é mais complicada por outros fatores que precisam ser resolvidos. Com certeza o Amarildo de Carvalho, que é o diretor de futebol, deve saber disso, pela experiência que tem em comandar equipes dentro de campo e agora fora de campo. E para a torcida colorada é bom que essa reação comece logo. Tá aí, Rogério Vidimantas, passando a régua, trazendo as informações do Grupo B do Estadual 2013. Futebol na Canela, futebol é a nossa paixão.